E a CPI do MST, você lembra dela? Pois é, lembra o que aconteceu para acabar com a CPI do MST? Eu te digo. Tinha maioria. O governo Lula foi lá, prometeu cargos para partidos do Centrão, republicanos, PP, e disse: olha, tá começando a me dar dor de cabeça. Olha só, vocês trouxeram a dona Vanusa. Lembra da dona Vanusa, não? A dona Vanusa foi aquela senhora que falou que foi expulsa de lá de dentro. Também trouxeram uma outra senhora que falou que viu o pessoal do MST enrolar uma pessoa no colchão e ia pôr fogo com ela lá dentro. Olha que coisa absurda que a CPI estava descobrindo. E o Lula tirou a maioria da CPI para que nada disso continuasse sendo mostrado na CPI. Mas deu ruim. Deu ruim para o governo Lula. Pois é. O governo Lula prometeu cargos, não cumpriu. E aí, eis que o antagonista te conta a verdade. Matéria da revista O Antagonista. Oposição retoma a maioria da CPI do MST. Partidos como o PP e republicanos trocaram seus integrantes por nomes contrários ao governo do presidente Lula, há uma semana da apresentação do relatório. Aí, meu amigo, vai dar ruim. Sem definição da reforma ministerial, ou seja, não prometeu e não cumpriu os cargos por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidos como o PP e republicanos trocaram seus integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Com a dança das cadeiras na CPI do MST, a oposição voltou a ter maioria dentro do colegiado e a expectativa é de que o relator, deputado Ricardo Salles, proponha o indiciamento de aliados do Palácio do Planalto. Pois é, a turma do MST pode ser indiciada com a CPI do MST. E aí, com maioria contra o governo, vão votar. Vamos lembrar de casos memoráveis, como da dona Vanusa, por exemplo. A dona Vanusa falou que foi expulsa do MST se não votar no PT, se não cumprir os requisitos que o PT exige, ou que os deputados que bancam essa CPI do MST, que eles exigem, eles expulsam. E aí, teve um pequeno detalhe em relação a uma senhora Vanusa. E Diário do Poder que traz essa matéria. A CPI foi lá para conferir e conseguiu provas de que a dona Vanusa foi expulsa de sua casa pelo MST. O caso ganhou repercussão depois da tomada de depoimento em Brasília. Nessa sexta-feira, dia 25, a última sexta-feira, foi marcado pelo encontro entre a ex-assentada Vanusa de Souza e os membros da CPI do MST, em diligência na cidade de Prado, interior da Bahia. Então o Zuco, o Salles foram na Bahia para comprovar o que estava acontecendo. Acompanhados pelo coronel Tenente Zuco, que é do Republicanos, Ricardo Salles, e Capitão Alden. Vanusa foi até a casa construída em terreno do qual foi expulsa após sessão de tortura e teria sofrido castigo por escolher ser livre, segundo o depoimento prestado em Brasília. Pois é, o relatório agora vem aí. Quem vai ser indiciado? E deputados? Deputados que bancam o movimento. Será que algum nome surge desse relatório? Pois é, a gente quer ver. A gente quer ver o que está acontecendo. Afinal, tem muita coisa para a gente acompanhar. E agora vamos falar de uma bomba, uma verdadeira bomba que a Revista Oeste trouxe para nós aí, tá? Matéria é da Revista Oeste. Moraes decretou a prisão do pessoal no dia 8 de janeiro. Você lembra disso? Pois é. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estava curtindo um bom canapé em Paris. É isso mesmo. Moraes decretou a prisão de 8 de janeiro de Paris. Olha só o que diz a matéria. No momento em que os manifestantes invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estava na França com a família. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 28, pelo podcast Alexandre,
feito pelo Trovão Mídia em parceria com a revista Piauí. O ministro estava de férias há cerca de 2 dias e havia acabado de se sentar em bistrô de Paris. Só deu tempo de escolher a mesa, pedir o vinho e o telefone tocou. No Brasil, poucas pessoas sabiam que ele estava de férias. Conforme o podcast, nem mesmo interlocutores próximos a Moraes tinham essa informação. Que coincidência, hein? Depois de ser comunicado sobre as invasões, Alexandre de Moraes saiu do restaurante e retornou ao hotel em que estava hospedado. Ele começou a disparar telefonemas e ficou em linha direta com a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Ele agia como se estivesse no Brasil, relatou o podcast. Por que eu quis trazer essa matéria para vocês e discutir esse tema com vocês? Se fosse informado que o Alexandre de Moraes não estava no Brasil, estava de férias, dois em específico que foram presos teriam mais argumentos para defesa. Vamos lembrar? Anderson Torres foi preso. Estava de quê? De férias, fora do Brasil. Que absurdo tirar férias na época de 8 de janeiro. Isso é só para despistar, para disfarçar. E aí tem o Coronel Naime também. Lembra que estava de férias, foi convocado, foi para Brasília, apanhou em Brasília, prendeu gente e foi preso por omissão. Está preso por omissão. O que é algo insano de se pensar. Mas e agora, sabendo que Alexandre de Moraes também estava fora do Brasil, é o que relata aqui a revista Oeste. Não enfraquece esses argumentos? Afinal, por que ele pode tirar férias e os outros não? Ah, vamos lembrar uma fala. É um escárnio um servidor público tirar férias, adiantar suas férias, ou não notificar e não colocar no sistema que estava de férias. Tudo que um servidor público faz tem que ser público. Então, os ministros do STF, até onde eu saiba, são agentes públicos também. Por que não se sabia? Pois é, muita coisa que fica aí por se saber, né? Por saber ainda, fica uma incógnita na República Relativa do Brasil, né? Vamos lá, tem mais. Matéria do R7 que eu trago para vocês. O Pacheco anda um tanto quanto pé da vida, porque ele sabia que ele seria um pouco apagado pelo governo Lula, afinal, o cargo só aconteceu porque Lula usou o nosso dinheiro para bancar emendas na votação em que Pacheco foi reconduzido à presidência do Senado. Só que agora ele está pé da vida. Pacheco manda recado ao Judiciário e Executivo, em que pede respeito às decisões do Legislativo. Será que o Executivo... Você vai me responder, será que o Executivo e o Judiciário andam respeitando o Legislativo? Será que hoje o Legislativo, que é um dos poderes consagrados por Montesquieu na tripartição dos poderes, pode hoje dizer que é um poder respeitado? Pois é, a dúvida fica por aí, é uma incógnita, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira a harmonia entre os poderes da República e pediu respeito à decisão do Legislativo sobre reforma tributária em tramitação no Congresso. Para Pacheco, a efetividade da reformulação do sistema de impostos estaria em risco, caso o Executivo e o Judiciário não aceitem o texto que sairá do Congresso. Pacheco disse que a respeitabilidade da opção tomada pelo Congresso é fundamental para a consolidação de um sistema simplificado e insuscetível a questionamentos que possam enfraquecer a rigidez do nosso sistema. Falou bonito, falou muito, mas não disse nada, infelizmente. Infelizmente. E por que eu digo isso? Ora, vamos lá, nós vamos ter o imposto mais alto que existe. O Lula acabou de apresentar uma medida provisória que vai taxar os super ricos. Tá, deixa eu pensar com você. Vamos dizer que eu sou o dono de um imóvel, tá? E você, que é um figurão, tem grana, resolve alugar o meu cômodo comercial porque o ponto é bom. E aí você vai alugar o meu cômodo comercial. Quem manda no imóvel sou eu. Te cobro o valor do aluguel que eu quiser, concorda? E aí,
próximo ao meu imóvel ou em lugares tão bons quanto o lugar que eu tenho meu imóvel, tem outros imóveis. Tá, de repente eu resolvo falar o seguinte, olha, eu acho que você tá tendo um lucro maior do que eu imaginava. Tá lucrando muito, hein? Vamos fazer o seguinte, vou te cobrar uma taxinha aqui, 10% agora. Você é super rico, eu vou te taxar. O que esse cara vai fazer? Vai pegar o comércio dele e vai para outro lugar. E aí quem que vai ficar sem o dinheiro do aluguel? Sou eu? Povo brasileiro? Pois é, essa é a falta de raciocínio que esse pessoal apresenta. É uma coisa sem sentido. Vamos lá. Eu gosto de ver petista enrustido criticando o PT. Tá? Me desculpem, mas a única palavra que eu consigo utilizar em relação ao Amoedo é que ele é PT. Porque não tem justificativo agora, depois de ter feito campanha aberta pro Lula, mas campanha aberta mesmo. Criticar o Bolsonaro é uma coisa. Tá? Criticar Bolsonaro é parte da democracia. Agora fazer campanha aberta pedindo voto e agora ficar criticando como se fosse um liberal anti-Lula, aí pega pesado, né? João Amoedo, criador do Partido Novo, coloca o seguinte: Lula repete que Dilma sofreu um golpe, desacreditando as instituições. Mas o Lula pode, pessoal. O Lula pode desacreditar as instituições, não tem problema nenhum ele simplesmente desacreditar as instituições, tá? Agora, se for outro, elegibilidade. Contradiz o TRF1, que é um órgão do judiciário, que lembrou que a punição para o crime de responsabilidade é o impeachment e ainda pede uma reparação para Dilma. Lula mente. Fake news do bem pode, Amoedo. Fake news do amor pode. Afinal, você ajudou a colocar esse sistema, ao invés de pedir desculpas pelos erros do PT. Pois é. Tem gente que tinha que dar uma olhada para si também e pedir desculpa, porque fez campanha aberta pro PT. Agora pede que o PT peça desculpas e não tem coragem de pedir desculpa para a população? Porque, desculpa, o que a gente tá passando hoje não tá legal. E aí a gente tem que realmente abrir os olhos para entender que a coisa tá descambando pro lado errado, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, até um próximo editorial e a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.